Boa tarde, pessoal. Bom dia, boa noite. Meu nome é Cristóvão e eu sou professor de escola pública, ensino médio aqui no estado de São Paulo. O que eu trouxe hoje, o vídeo de hoje, né, é sobre circuito elétricos ainda, mas tratando especificamente de uma lâmpada de LED. Então vamos analisar o que tem numa lâmpada de LED, né? Como ela funciona, uma fita de LED, os componentes de uma lâmpada de LED, né, que faz parte do driver dela. De uma forma bem resumida, é essa proposta de hoje. Beleza? Então vamos lá. Bom, vamos falar agora um pouco, né, do circuito interno de uma lâmpada de LED, né? Uma lâmpada de bulbo, dessas que a gente utiliza em casa. Eu já abri ela, ela é fácil de abrir. Então, no interior dela eu tenho uma placa, né, com os LEDs distribuídos, né? Nesse caso aqui, em série. Pode ter outros casos, né, de misto, paralelo, mas em geral as lâmpadas, os LEDs estão distribuídos em série. A corrente com um caminho só, de forma que se um LED queima, né, compromete o restante da série, né? No interior da lâmpada, eu tenho uma outra peça importante, que é chamada de driver, a placa eletrônica, né? Essa placa eletrônica ela tem como função criar uma condição adequada para o LED funcionar. Porque o LED funciona com corrente contínua e a rede fornece corrente alternada. Então, qual que é o papel desse driver? É transformar essa corrente alternada em corrente contínua para funcionar os LEDs. Para isso tem uma série de componentes aqui, que daqui a pouco a gente vai falar deles, tá certo? Antes disso, vamos comentar um pouco sobre essa questão do alumínio, né? Então vocês observam que o alumínio está presente na carcaça, na plaquinha do LED, né? Tudo é alumínio, né? Presença de alumínio, né? Por que o alumínio? Porque o alumínio tem uma capacidade, é um metal que tem uma capacidade muito grande de dissipar calor, né? Ele tem uma condutividade térmica alta, então ele absorve o calor com facilidade e faz essa troca, né, com o ambiente, refrigerando, criando uma condição mais adequada para o funcionamento dos LEDs, né? Então, quanto menor essa temperatura de funcionamento aqui para os LEDs, né, mais eficiência, mais vida útil esses LEDs terão, tá certo? Só que com o passar do tempo, as fábricas têm economizado muito no alumínio e têm prejudicado a vida útil dos LEDs, né? Antes você tinha uma quantidade mais generosa de alumínio, né? Hoje você vê as plaquinhas com um pouquinho de alumínio, né? Pouca coisa. As pastas que dissipava bem o calor, né? Essas pastas também que vinha bastante, agora vem umas camadinhas de nada. Enfim, essa baixa quantidade de alumínio tem prejudicado a durabilidade dos LEDs, certo? Bom, esse driver, ele tem essa função, né, de transformar a corrente contínua, alternada em corrente contínua. E ele já começa aqui, né, no começo, aqui já tem um resistor, por exemplo, aqui, que já faz uma primeira filtragem, né? Resistor faz o quê? Resistor vai transformar excesso de corrente, né? Vai filtrar e vai pegar parte da corrente excessiva e transformar em calor, de forma que entre uma quantidade que seja adequada para o funcionamento do driver, né? E tem outros componentes, né, que a gente não vai ficar detalhando um por um, mas vale a pena falar de alguns, né? Esse aqui, que é chamada de ponte retificadora, né? Que tem a função, eu sempre estou invertendo lá no vídeo, ela tem a função de transformar
a corrente alternada em corrente contínua, para alimentar o drive. Aí você tem outras peças. Você tem um CI, né, um controle integrado aqui, que tem a função de manter essa corrente contínua, com qualidade, né? Tem, do outro lado aqui, você tem uma outra série de componentes. Você tem esse amarelo aqui, que tem nas placas, tem placas que já nem tem mais, mas é necessário para garantir qualidade da corrente que vai chegar e da tensão que vai chegar nos LEDs, são os transformadores, né? Então, o que essa pecinha, esse transformadorzinho faz aqui? Ele simplesmente transforma, o próprio nome dele está dizendo, né? Uma tensão de, sei lá, de 220, 127 volts, uma tensão menor, 12 volts, sei lá eu, mas reduz essa tensão, né? Esse é o papel dele. Por isso que chama transformador. Então ele transforma uma tensão de 220 numa tensão de 12 volts, por exemplo. Mas não deixa de ser alternada. Não deixa a corrente não deixa de ser alternada, né? Ele reduz a tensão. Ele fica com uma tensão pequena, mas a corrente continua sendo alternada. A pecinha que vai transformar a alternada em contínua é a ponte retificadora que eu mostrei aqui atrás, né? Bom, além do transformador, aí eu tenho uma série de capacitores, que são essas peçazinhas aqui, ó. Tem de cerâmica, tem de poliéster, no caso desse aqui é poliéster, tem os eletrolíticos, que são esses maiorzão aqui. O que um transformador, o que um capacitor faz? Ele armazena temporariamente a corrente, é como se fosse uma caixa d'água. Ele carrega e descarrega, carrega e descarrega. Então ele tem essa função. E isso é muito importante no funcionamento do circuito, tá certo? Agora observa o seguinte, eu tenho esse driver e tenho esse driver. Vou colocar os dois juntos. Olha que absurdo. Esse driver aqui é só isso. Ele só vem com um capacitor e um resistor aqui dentro do fio. Essas duas peças. É suficiente para acender os LEDs? É o suficiente. Mas só que numa qualidade, uma durabilidade que não dá nem para comparar com esse aqui. As lâmpadas mais novas, né, por redução de custo, têm vindo só assim, com um capacitor e um resistor. Em tese, eu consigo acender LED até com um resistor só. Mas só que, isso a gente pode até depois fazer uma prática mostrando isso. Só com um resistor eu consigo acender uma sequência de LEDs. Mas é preciso saber que a durabilidade desses LEDs vai ser muito menor, porque eles vão estar muito mais sujeitos, né, a variações de tensão e de corrente do que numa placa dessa aqui, né, com muito mais recurso. Então, vamos mostrar agora. Deixa eu tirar essas coisas aqui. E vou falar um pouco aqui agora, mais rápido, da fita de LED, né? Então, a fita de LED, eu tenho ela aqui. Tenho os LEDs em série. Cada LED desse aqui tem junto um capacitor. Não é um capacitor, um resistor. Como acontece também no driver. Eu até esqueci de falar, né? Vou voltar aqui no driver para falar de novo. Cada pontinho preto desse aqui é também um resistor. Tudo isso no sentido de reduzir a intensidade de corrente elétrica para adequar ao funcionamento dos LEDs. E cada LED vai funcionar no máximo aí com 2,5 volts, 3 volts, certo? E uma corrente de 20, 15 miliamperes. Então, por isso que esse driver tem um papel importantíssimo para levar essas condições para que o LED funcione. Então, se eu pego uma fita agora e tenho os LEDs aqui, eu posso testar esses LEDs utilizando um multímetro. Eu vou colocar aqui um multímetro e vou jogar ele aqui na escala do LED, certo?
Qual que é a escala do LED? Essa setinha aqui, com um cortezinho, é o símbolo do LED, tá certo? Então, uso a ponteira, positivo com positivo, negativo com negativo. Então, eu venho aqui e testo o LED. Ó. Aí o LED acendeu, tá vendo? É um LED funcionando. Aqui outro LED e ali o outro. Estão todos os LEDs funcionando. Isso é um segmento de fita. A fita tem vários segmentos desse aqui. No caso dessa fita que eu estou usando, ela tem segmentos de 3 LEDs e um resistor, que está aqui. Essa fita tem 5 metros, então são... imagina só, uma fita tem 300 LEDs, então tem 100 pedacinhos desse aqui para formar a fita. Só que tudo junto um com o outro, né? Eu dei um corte e separei um segmento só. Nesses pontos que estão em marrom aqui, se você olhar a fita, é o lugar que você pode dar o corte, porque os segmentos são independentes. Então, os LEDs no segmento, dentro do segmento, eles estão em série. Mas cada segmento é independente, ele está ligado em paralelo com os demais. Então, aí eu vi que o LED está funcionando, né? Ainda até para eu ler a tensão que ele está mostrando para mim ali, né? Quando eu faço aqui, olha lá, 1,80 volts por aí, né? Todos eles que os LEDs são iguais, então esse aqui também provavelmente é a mesma coisa, olha lá. Certo? Então, só um último teste, eu vou acender esses LEDs, né? Não, antes disso eu vou mostrar como que eu meço a resistência desse resistor, que é aquele pontinho preto lá. O que esse resistor está fazendo ali? Ele está filtrando a corrente que está passando aqui para atender o LED. O LED precisa de 0,02 ampere, 20 miliampere para funcionar. Mas quem que controla isso? É o resistor. Então, vou medir o resistor aqui, ó, na escalinha do ohms, né? Que é dessa ferradurinha aqui, que é o ômega, né? A gente lê ohms. Então, vamos medir quantos ohms tem esse resistor que está aqui na plaquinha, na fitinha. Vamos ver se eu consigo. Opa. Era só um pouco, porque ele é antipático para medir. Olha lá. 360 ohms. Essa é a resistência dele. Vou pegar mais com capricho aqui. Imagina como é que é difícil, ele é muito miudinho. Olha lá, agora eu vou firmar a mão aqui, ó. 360 ohms. Essa é a resistência dele. Lógico, né, que existe tabela, ele tem um número com uma lupa, você consegue ver o número dele aqui com uma lente de aumento. Aí você vai numa tabela e tem também a leitura lá, tá certo?